Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui começando mais um episódio do Gireplay. Hoje um episódio especial do Gireplay, especial de Natal. Estamos aqui para falar sobre o Natal, né? Conteúdo relacionado aí a essa data festiva. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai se surpreender com o conteúdo. Temos aqui todos os parceiros, né, envolvidos com o Gireplay. Tá ali no canto a Lorena. Oi pessoal, tudo bem? A Yasmin, sempre em off, mas aqui agora. Oi pessoal. Comigo também a Suelen. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e com vocês aqui, nossos companheiros. E hoje a equipe está completa, inteirinho para vocês verem hoje todo mundo que faz parte do Gireplay. Top. E também grande Vitinho. Primeiramente, paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com a equipe reunida agora, inteira. E vamos para esse especial de Natal aí, né? Isso aí. Bom, especial de Natal porque estamos próximos à data do Natal, né? Mas fato é que ao redor desse tema sempre tem muita polêmica, muita divergência, muita dúvida, né? Então a gente vai tentar discutir um pouco esse tema. Vale acrescentar, pessoal, que ninguém aqui é especialista, tá bom? A gente é curioso, a gente é servo de Deus como todo mundo é. Temos sede pelo conhecimento, né? Todo mundo aqui tem sede pelo conhecimento, então ninguém aqui é profissional, mas a gente vai tentar dar aqui nossa opinião, cada um tem ideias divergentes, mas a gente vai tentar conversar. É isso aí. De cara, eu já quero jogar uma brava aqui, tá? Pra gente começar a discutir. O que vocês mais gostam de comer no Natal? Comida. Outra polêmica. Quem é adepto à uva passa e quem não gosta da uva passa? Eu não gosto da uva passa. A pergunta é quem que gosta de uva passa. Eu gosto. Mais ou menos. Vai, não sou nem visível no meio. Eu sou super a favor da uva passa na ceia de Natal. O que eu gosto de comer no Natal, geralmente, é que assim, a tradição que todo mundo faz geralmente é frango, né? Como é que é o nome? É o peru, né? Mas geralmente eu não como peru, é mais o frango mesmo. Eu como isso, não sei vocês. Eu gosto já de churrasco, fruta. Churrasco é bom. Salada de fruta não pode faltar. Tá top também, glória a Deus. Comer é bom demais, na verdade? Gente, ó, Natal, a gente celebra, principalmente a comunidade cristã celebra o Natal, né? Mas a gente precisa partir de um começo para explicar aqui para nossa audiência onde surgiu, por que a gente celebra o Natal e de fato quais são as polêmicas. Pode ser que para algumas pessoas nem existem essas polêmicas, né? Mas é bom a gente levantar para elas saberem o que, né, muitas pessoas podem ter no coração e saber como chegar a essas pessoas e falar de fato a verdade, né? Você sabe me dizer de onde surgiu o Natal? A Lorena estudou a tarde inteira para falar sobre isso. Conte para nós, Lorena. Eu estudei a tarde inteira, eu vi só algumas análises. Então, Natal, de onde surgiu o Natal? Essa é a pergunta. Isso. Então, gente, no meu ver, a gente celebra um Natal, assim, na visão cristã, é o nascimento de Jesus. Mas muitos de nós sabemos, ou não, que Cristo não nasceu no dia 25, muito menos em dezembro. Tanto por causa de uma história lá, nos primeiros livros da Bíblia, quando conta do nascimento de Jesus, que fala que tinha os pastores, e os pastores viram um anjo, e os magos foram lá onde Jesus nasceu, viram as estrelas. E nessa época, não era de frio, porque dezembro é época de frio, geralmente. E naquela época podemos supor que era primavera, então não tinha como Jesus ter nascido nessa época, ainda mais quando as ovelhas nasciam. Porque se os pastores estavam lá pastorando as ovelhas, é porque tinham as ovelhinhas lá e eles precisavam cuidar delas. Mas no meu ver, sim, o Natal é mais a celebração de Jesus. Tem outras coisas, mas na visão cristã, pra mim, é o nascimento de Jesus mesmo. Tá, vamos começar do pressuposto que o Natal, ele surgiu de uma festa pagã.
ele não tem origem no cristianismo, né? Aí, quando teve todo na verdade, quando foi fundado, Constantino funda o cristianismo, ele coloca o Natal numa festa pagã para englobar também os pagãos, para trazer para o cristianismo. Então a gente sabe que o dia 25 de dezembro, assim como a Lorena falou, não foi o dia que Jesus nasceu. Claro que as escrituras não deixam claro o dia nem mês, mas por várias suposições, igual a Lorena falou, a gente sabe que não foi em dezembro. Então a origem do Natal, no comecinho ali, foi com Constantino, no comecinho do cristianismo, né, da Igreja Católica, unindo uma festa pagã para unir também aquele povo que ele queria que fizesse parte do cristianismo também. Ah lá, já começa. Bom, a gente tem duas bases aqui, né? A Lorena tá indo pro princípio mais comum, que é cravar que o Natal se comemora o nascimento de Jesus, né? A questão da data fica relativo, né? Porque 25 de dezembro tem todo um contexto que ela explicou, não bate a data, mas se celebra o nascimento de Cristo. Agora, a Su trouxe aqui uma informação importante. O Natal em si, ele não foi celebrado desde sempre, né? Ou seja, o nascimento de Cristo não foi celebrado desde sempre. Até então, enquanto a religião cristã ainda não era uma religião oficial de todos, né, não se celebrava o nascimento de Jesus, né? O fato é que existia, sim, uma festa onde se celebrava o culto ao Deus Sol, né, ao Deus romano, né? Se celebrava então ali o culto ao Deus Sol. Uma vez que Constantino se converte ao cristianismo, né, ele adota essa postura de também abraçar o calendário, no seu calendário festivo, uma referência à própria fé, né? Com isso também reforçando toda a política que ele tinha, todo o cenário que ele tinha. Mas a gente pode também, de certa forma, entender que Deus proporcionou isso, né? Apesar da data, dia 25 de dezembro, ser uma data que se celebrava um Deus pagão, né? Um Deus que não tem nada a ver com a nossa fé, o fato é que Deus propiciou na história um movimento político, de certa forma também religioso, para que o que fosse celebrado não fosse um Deus estranho, mas o Deus verdadeiro, né? O Deus a quem nós servimos, que é Cristo Jesus. Então, por mais que a origem em si, lá atrás, tinha alguma origem, vamos pensar assim, malvada, né? Hoje nós celebramos a vida de Jesus Cristo, né? Substituindo, né, esse culto ao Deus pagão para o culto ao Deus verdadeiro. Eu acho que tem coisas que Deus movimenta na história para que pegue o rumo certo, né? Então, todos aqui celebram o Natal, sim ou não? Sim. Todos nós celebramos o nascimento de Cristo, né? No dia 25 de dezembro. Mas vamos lá. Se a gente celebra o nascimento de Jesus, o que tem a ver o Papai Noel? Então, o Papai Noel veio bem posteriormente. Na época de Constantino, lá no comecinho, não tinha Papai Noel. O Papai Noel foi na verdade, acho que é uma lenda irlandesa, se eu não me engano, que nasceu na Irlanda, de um senhor que gostava de fazer o bem, dar presente para crianças e tudo. Aí depois, na Igreja Católica, ele vira um santo, se eu não me engano. Ele vira um santo, São Nicolau, alguma coisa assim. Nicolau. E aí depois que eles colocam isso como o Papai Noel como a gente conhece hoje. O senhorzinho da barba branca, com a roupa vermelha. Mas tudo veio de uma lenda da Irlanda. É interessante, né? Eu acho que a lenda acabou conciliando com a figura do São Nicolau, né? Que era um padre da Igreja Católica. Ele tinha esse mesmo hábito de presentear pessoas em situação mais vulnerável, né? E com isso ele criou uma áurea, né? Uma figura que as pessoas se lembravam.
talvez, uma vez que a Irlanda começou a ter contato com a fé cristã, começaram a perceber uma certa semelhança e aí foi dando mais corpo. Mas eu vou dar aqui uma curiosidade que talvez ninguém aqui saiba. Papai Noel nem sempre foi vermelho e branco. Vocês sabiam disso? Não, dessa eu não sabia. Eu também não. Sabe quem é responsável pela cor do Papai Noel? Acho que eu sei. Quem, Su? Acho que é a Coca-Cola? A Coca-Cola. Até o século XX, o Papai Noel não tinha essa figura tão caricata que a gente tem hoje, né? Do velhinho com a barba branca, vestindo roupa vermelha e que sai entregando presentes, né? A Coca-Cola fez uma propaganda publicitária em 1930 e aí criou essa imagem do velhinho com a carinha bonitinha, né? Um sorriso no rosto, vestindo vermelho, que é a cor da marca. Só que isso pegou tanto, né, as pessoas daquela época que cravou. Papai Noel é essa cara e vem trazendo aqui até os dias de hoje. Mas fato é que, se a gente for considerar a fé que nós temos, o Papai Noel não faz diferença nenhuma, né? Porque o que nós celebramos não é o Papai Noel, o que nós celebramos não é essa figura, né, emblemática, simbólica, caricata, mas é puramente Jesus Cristo, né, que nasceu em Belém há mais de 2000 anos atrás. Mas uma pergunta que eu tenho assim, vocês acham que na questão do Natal, quem é mais celebrado, Jesus ou Papai Noel? Porque geralmente as pessoas ficam mais animadas quando chega essa época do ano por causa do Papai Noel, principalmente as crianças por causa dos presentes. Eu acho que conforme os anos vão se passando, Jesus não tá sendo, vamos supor, o centro, mas sim o Papai Noel, por causa dos presentes e dessas coisas. O que vocês acham? Vitinho, que não falou nada até agora, inclusive tá vestido de Papai Noel de vermelho. Ele veio de vermelho. Eu acho que a comemoração por Jesus é mais pros cristãos mesmo, né? Então, geralmente na rua, nós vai ver mais enfeite de Papai Noel, de pisca-pisca, essas coisas, né? Acho que as pessoas vai mais por lado de Papai Noel mesmo, né? A igreja, sim, vai adorar o nascimento de Jesus, né? É que Papai Noel ficou tão difundido, o Natal ficou tão difundido, que não é só cristão que comemora, né? Na verdade, veio da base cristã ali, mas hoje em dia todo mundo comemora. Tanto é que é natural, é normal, em quase todas as casas, assim, as casas que têm condição, essa troca de presente, na data, né? Eu acho que realmente, assim, pra gente, pro cristão, a gente enxerga o Natal de outra forma. A gente comemora o Natal de outra forma. Yasmin, o que você acha, Yasmin? Uma coisa interessante, enquanto a Yasmin vai pensando ali, eu penso que, de fato, o que a gente vê é comercialmente, né? Até porque foi lançado como comercial mesmo. O Papai Noel surgiu com essa ideia. Não como história, não como lenda, não como, né, uma referência a um santo. Mas quando cravou isso vamos dizer assim, na mídia, o propósito foi comercial, que a Coca-Cola trouxe, certo? Então, nessa data, alinhado ao consumismo, você vai ver sempre essa figura. Mas, como o Vitinho comentou aqui no argumento dele, o Natal em si pro cristão. Celebra-se o nascimento de Jesus. Só que não é todo mundo que é cristão que também celebra o Natal, né? Tem uma galera aí que celebra o Natal, mas nem é cristão, nem serve a Deus, nem aceitou Jesus ainda, nem sabe quem é, talvez. Então a figura que eles vão ter é do Papai Noel. Então, querendo ou não, tá correndo paralelo. Eu acho que o que a gente precisa fazer é um resgate, né? Porque assim, a gente comentou aqui do fato do Natal ter sido perto de uma data pagã, né? Ou era a data pagã, né? Por causa disso, muitos cristãos começaram a falar: não, Natal não é nosso, não. Natal é festa de demônio, estão adorando a outro Deus estranho. E foi rejeitando. Quando a gente rejeita uma coisa, alguém vai lá e vai usar, né?
Até acho que no podcast passado o Jânio falou uma coisa interessante. Se a igreja ela não toma a frente no sentido de fazer parte, de fazer acontecer, alguém vai fazer, né? E no Natal fizeram. Tomaram a data para si, hoje é uma data comercial, então você vê presente um consumismo muito forte, né? E Jesus talvez é aquele presépiozinho pequenininho ali, né? Uma decoraçãozinha de casa. Mas a gente precisa resgatar isso. O Natal é nosso, é dos cristãos. O Natal celebra o nascimento de Jesus. E o que a gente for preciso fazer para mostrar que é nosso, a gente tem que fazer. E aí, Yasmin? Vamos mudar. Bom, falamos aqui do nascimento de Jesus, um pouquinho do Papai Noel, mas vem outra questão do Natal que também é sempre uma polêmica no nosso cenário. Árvore de Natal. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Árvore de Natal, o Papai Noel em si e os pisca-pisca, né? O que vocês acham da árvore de Natal? A gente pode ter árvore de Natal em casa? Vocês têm árvore de Natal em casa? Eu já tive. Já teve? Esse ano não tive, não. Na verdade, tá uma correria minha vida, não tive tempo de pensar em nada disso. Mas eu já tive. Mas tive no sentido de não tenho mais? Tive no sentido de... Eu não acho errado a árvore de Natal em si. Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos. Ela olha, ela fica maravilhada. Então eu não acho errado ter. O que eu não tenho, por exemplo, quando eu monto a minha árvore, eu não ponho Papai Noel. Eu excluo o Papai Noel. O que não é o Papai Noel? Eu falo quando ela vem falando Papai Noel, eu falo pra ela que não é o Papai Noel, é o Papai do Céu. Que a gente tem que comemorar o Papai do Céu. Então o Papai Noel eu não coloco. Mas a árvore em si, eu sei que tem toda uma origem também, tem todo, né? Que acho que a Lorena vai saber falar bem. Mas assim, eu não vejo um problema nisso. A questão que ela disse, eu também não acho que ter uma árvore de Natal na sua casa é algo que você não deveria ter. Eu nunca fui acostumada a ter a árvore de Natal, nunca tive na minha casa, né? Porque a minha família não é de comemorar o Natal em si. Mas essa questão que a Su falou sobre a origem é meio assim, porque tem relatos na Bíblia que fala de adoração à fertilidade embaixo de pinheiros, então embaixo de árvores que remetem às árvores do Natal, né, que são os pinheiros. Isso, querendo ou não, traz pra agora, e essa coisa das pessoas terem as árvores de Natal na casa delas, com presentes embaixo das árvores, não é coincidência. É algo também que veio de uma origem pagã e trouxe pra cá e se infiltrou no meio do Natal, nessa coisa, ficou uma coisa meio misturada. Eu não sou contra quem tem, eu teria, mas eu não sou acostumada, né? Eu acho isso. Olha que interessante, ela citou que existem versículos bíblicos que falam disso, né? Tem uma referência, se eu não me engano, livro de Reis ou livro de Crônicas, que conta a época do rei Acabe. Foi um dos piores reis de Israel, né? E o rei Acabe, ali no contexto dele, fala, algumas versões da Bíblia traduzem que eles iam oferecer o seu sacrifício, a sua adoração nos bosques, né? Só que a palavra bosque, ela tem várias traduções no original, no hebraico, e a palavra mais próxima do que realmente queria ser dita é totem, né? Totem no sentido de ser como se fosse uma escultura mesmo da divindade. Então pode ser que seja essa a referência, né? Mas tem também depois, futuramente, ali nos países nórdicos, né, uma cerimônia também dada aí à fertilidade, não só a fertilidade, mas também uma cerimônia um pouco mais obscura, onde eles matavam pessoas, sacrificavam pessoas, e aí as bolas que hoje a gente coloca, né, na árvore de Natal eram as cabeças das pessoas que morriam, né? Meio obscuro, meio ruim demais o aspecto. Mas em comunicação eu aprendi que tudo depende da ótica que você olha, né? Se eu desenhar um 6 aqui no chão, eu olhando daqui pra lá é um 6. Mas se eu olhar de lá pra cá, Vira um 9. é um 9. Então dependendo da perspectiva que eu tô, o sentido muda, né?
E eu ouvi essa semana uma referência muito bacana do que significa essa árvore de Natal. Você imagina que o pinheiro, exclusivamente o pinheiro, que é o que a gente usa, né, normalmente na decoração. O pinheiro ele é uma das poucas árvores que fica o ano inteiro verde. Então, assim, você não vê o pinheiro soltando folha na época do outono e na primavera, mas ele fica lá, cheio, forte, vigoroso e verde o ano todo, né? Isso faz uma referência, né, à própria vida que emana de Jesus. Jesus é aquele que não tem, tipo assim, ele não tem um tempo bom e um tempo ruim, mas ele é todo tempo bom, né? Assim como o pinheiro faz essa referência. Tem até um texto da Bíblia que diz que aquele que serve a Deus e é fiel ao Senhor, obediente à sua palavra, né? Que de fato é entregue com sinceridade ao Senhor, ele será plantado junto aos ribeiros de água, não é isso? E o seu fruto se dará até fora de estação. Ou seja, não é uma questão de estar na primavera, no outono, no inverno, no verão. A qualquer hora, estando na presença de Deus, a gente tem vigor para frutificar. E o pinheiro é um desses que solta fruto também o tempo todo. Então é uma referência super bacana. Aí vem a questão das pelotinhas, né? Das luzes. Alguém se lembra de um versículo que Jesus fala que a gente é sal da terra aí? Luz do mundo. Luz do mundo. Então, o próprio Jesus já menciona que a gente é luz. Então, tudo que é luz, a gente tem que, né, associar a nossa figura. Porque faz parte até do que Deus é. Deus é a luz do mundo. Nós somos também luz do mundo. E penso assim, né? Eu tive, acho que, por 2 vezes uma árvore de Natal em casa, né? Mas é mais pelo mesmo sentido da sua. Na correria, a gente acaba não conseguindo montar, ter aquele lazer, né, de se preparar com a família. Mas não me oponho nem um pouco. Eu acho que é saudável. Você ressalta valores cristãos nesse processo. Ah, mas a origem é pagã. Já foi isso aí, né? Não é mais. Se eu coloco uma árvore de Natal na minha casa, o princípio que ela vai ter é de refletir a Cristo. Eu não tô adorando o Deus estranho lá, né? Tem tanta coisa na nossa vida que pode ter tido uma origem ruim e hoje a gente usa como se fosse normal, né? Coisas até que a gente pode até desconhecer. Que a gente usa no dia a dia, que a gente vive aquilo e a gente desconhece. Coisas simples, quer ver? Brinco. Pode ser que mulheres usem brinco, né? É errado? Nem um pouco. Mas quando surge esse contexto de usar o brinco? Quando, tipo assim, normalmente, né? Era uma questão de escravidão. Você colocava o brinco para registrar um escravo. Então tem todo um contexto ruim de começo. Mas depois acaba sendo incorporado pela cultura de alguma forma e toma outros sentidos, né? Então eu penso que a árvore de Natal é um símbolo bom para reforçar valores cristãos. A própria iluminação, né, que a gente decora, deixa as casas tudo, né, totalmente diferentes e bonitas. Acho que é bacana. Na verdade, eu penso assim que se aquilo... Eu já vi várias pessoas, vários pastores até falando mal, assim, da árvore de Natal, do pisca-pisca. Se aquilo vai ser uma pedra de tropeço pra você, ou, sei lá, pra sua família, o contexto familiar não é ok, então, ok, sabe? Não faça. A gente entende que pra você não é legal. Mas eu acho que não é pra todo mundo. Igual se você falou, se você fizer na sua casa, se você enaltecer Jesus, se você tiver um momento ali com a sua família, colocando, adornando, não tem problema. Eu só acho que assim, a gente aqui não é mestre da lei. Então a gente não pode cravar. Não, isso é certo, isso é errado, Acabou, não é errado, não participo e não gosto. Eu acho que os extremismos são perigosos. Com certeza. O problema é exatamente esse. Quando sai... A gente tem um pouquinho desse negócio de defender a fé que a gente tem, de querer, de fato, dizer que o que a gente acredita é verdade aquém do outro. Mas não pode ser extremo, né? Até porque quem somos nós para julgar a pessoa que ela vai ou não para o céu,
se a gente é salvo pela graça de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que era o Todo-Poderoso olhou pra gente que era miserável e falou assim, ó, vocês não merecem, mas eu tô dando essa chance. Ou seja, se Deus olhou pra gente assim pra nós temos que olhar pra quem quer que seja e ter o mesmo amor, o mesmo carinho, né? Então, o extremo é o problema. Então, assim, irmão, se você não quer ter a árvore em casa, né? Se você olha pro Natal com aquele olhar de receio de estar fazendo a coisa errada, tudo bem, mas também não precisa tacar pedra no irmão que está do teu lado. Pelo contrário, abraça ele, né? E fala, irmão, se é por Cristo, nós estamos juntos. E vamos seguir em frente, porque o nosso propósito é o céu. Exatamente. E, por exemplo, nas igrejas evangélicas, né? A gente tem o costume de fazer as cantatas de Natal. O que é uma cantata de Natal? É enaltecer Jesus, a gente vai contar a história de Jesus, é uma oportunidade que a gente tem de evangelizar, até, sabe? E eu conheço pessoas que, por ter total aversão ao Natal, de hoje estar frequentando uma igreja evangélica, que quando se fala de Natal, a pessoa fala, não vou. Não, que absurdo, vocês comemoram Natal, que absurdo. Então voltamos ao extremismo. Se na sua igreja vai ter uma cantata de Natal, gente, quem está sendo adorado ali é Jesus Cristo. Quem está sendo adorado é o nosso Senhor. Então, assim, participe. Vai lá, adore Jesus junto com a sua comunidade de fé. A gente tem que abraçar, né, aquilo que é nosso, como o Jean disse no podcast passado. É entender que a gente tem que ter aproveitar os espaços que Deus nos concede para continuar dizendo, olha, Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é o Salvador, ele veio ao mundo contar a história, né, da salvação, do propósito de Deus, e aproveitar tudo que faça referência a ele, né, referências, lógico, positivas, né, a gente não quer de nenhuma maneira colocar a figura do nosso Senhor numa contradição, mas tudo que louva, tudo que exalta, até tem um versículo que diz isso, né? Filipenses, acho que a Aline citou isso também num podcast passado. Isso. Tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que emana vida, nisso você foca o seu pensamento, né? E louva a Deus através disso. Tem aquela passagem também em Romanos 14 que fala sobre essa coisa de julgar ou não julgar aquilo que o seu irmão faz, né? Até separei aqui, eu vou ler, porque eu não vou lembrar de cabeça, né? Romanos 14 diz: quem tu és que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um estejam inteiramente seguros em sua própria mente. Então, é aquela coisa, se uma pessoa não quer comemorar o Natal, tudo bem, ela não comemora, mas ela também não tem direito de julgar aqueles que comemoram. Isso serve a mesma coisa para aqueles que comemoram. Não tem o direito de colocar o que eles acreditam e falar, é isso e tem que ser isso. Não, cada um segue de acordo com o que acredita, e se eles não querem, eles não são obrigados. Eu penso que ela até pode ter o direito de julgar, né? Eu posso olhar pro outro e falar assim, tá errado, né? Vai morrer no inferno. Você tem esse direito. Agora a questão é, faz sentido? Precisa disso, né? Não, não faz. Então, é melhor seguir em frente. E mais que isso, né, gente? Eu acho assim, ó, se tem uma dúvida, coloque em oração. A gente tem livre acesso, a gente tem o Espírito Santo. Pergunta pra ele, Senhor, o que o Senhor acha? Com certeza, ele vai te dar a resposta, ele vai te dar a direção. É sempre assim, a gente tem dúvidas de diversas coisas o tempo todo. Tudo que é dúvida, leve em oração. Porque ele é a pessoa assim, mais capacitada pra tudo, pra te responder o que é certo e errado. Então pergunta pra ele. Eu garanto que ele vai te dar uma direção. Top, top. E aí, Yasmin? Vou fazer uma pergunta pra você e tenho certeza que você sabe essa, hein? Canta uma música de Natal aí. Não? Eita, canta uma música das crianças. Cristã? Né?
Coelhos, mas Quem é tipo música de Natal? cristã? Eu sei das crianças. É cristã, né, no caso. Mas tem as outras que são seculares também. As seculares eu Você canta a música do Papai Noel, né? do Gombel. Não. Tô brincando, gente. Não vou fazer ninguém cantar aqui não, só tô brincando. Bom, mas todos comemoram o Natal. Eu acho que é uma data realmente importante. E tem uma coisa legal também do Natal, que é a troca de presentes, né? Reunião da família. Reunião da família, aquele momento do banquete, né? É até interessante que no Natal a gente não celebra apenas o nascimento de Cristo, mas é muito comum no Natal a gente também assistir filmes, séries na TV que falam da morte de Cristo. E quase sempre tem a referência da mesa, né? É Jesus se sentando com os discípulos, tendo aquele jantar, aquele momento de comunhão. E depois é que vem, né, o momento sacrificial de Jesus, né? Onde ele é pego no jardim do Getsêmani, né? Ele é levado a um julgamento obscuro, machucado, levado à cruz e morto, né? Mas, acima de tudo, ele ressurge, né? Após 3 dias. Então, é um momento de celebrarmos o nascimento, mas para nós cristãos, mais do que tudo, é celebrar também a ressurreição de Jesus, né? Nós celebramos que ele nasceu. Eu acho que isso até historicamente é impossível de contestar. Não tem como você dizer que Jesus não nasceu. Ah, mas não tem evidência. Lógico que tem. Se não fosse assim, não seria 2025 anos depois de Cristo, né? Tudo que nós fazemos praticamente desde que ele nasceu tá sendo referenciado aí. Então ele nasceu. Só que se fica só por aí, eu posso acabar caindo naquela rede de acreditar no Jesus histórico e não no Jesus Deus, né? E nós acreditamos no Jesus que é Deus, o Salvador da humanidade. Então ele nasceu e ressurgiu. Eu acredito assim também que o Natal, além de ser um momento que a gente lembra do nascimento de Cristo, lembra da ressurreição, da morte de Cristo, é um momento de comunhão com os irmãos, que nem o Vitinho tinha falado, onde as famílias se reúnem, então tios, avós que você nem sabia que existia, vem da ceia. Essa foi Aí boa. vocês têm aquele momento de comunhão, querendo ou não, um momento de carinho, onde as pessoas conversam, elas se conhecem melhor e eu acho que isso é muito bom. A união da família, né? Como a Lorena falou, às vezes a família não se reúne o ano inteiro, mas se reúne na ceia do Natal. Então é aquele momento de mesa, aquele momento que você tem ali pra conversar, até pra evangelizar, por que não? Então assim, eu acho que o Natal, ele vai além. Claro que a gente esquece tudo que passou, esquece toda a história e a gente foca no que realmente é importante, no que realmente hoje faz sentido, que é essa união, é Jesus Cristo, né? E aí, gente? Que fica aí? Vocês têm boas lembranças de Natal? Que é o momento também da gente relembrar coisas que a gente viveu. Afinal, a gente comemora o Natal justamente no fim do ano, né? É quando já passou tudo. A gente já viveu aí um ano lotado de afazeres, de sucessos, fracassos e tantas outras coisas. E tem memórias boas de Natal, natais passados? Yasmin? Yasmin? Sendo bem sincera, eu não lembro muito dos natais que eu tive e tal. Eu lembro de um específico que eu passei na praia com a minha família. E bem, É um momento de comunhão, né? É que assim, na minha família, a gente nunca teve o hábito da ceia. A ceia, esperar meia-noite pra ceiar. A gente sempre se reuniu, mas assim, um churrasco, alguma coisa sem a ceia. Na família do meu marido, depois que eu casei, aí é tradicional, é a ceia mesmo. Espera meia-noite pra ceiar, todo mundo se abraça. Gente, é fantástico. Porque assim, é uma coisa que eu não tinha em casa. Até pela religião, assim, do meu pai e da minha mãe, assim, eles não comemoravam o Natal. Esse Natal tradicional mesmo. E na família do meu marido comemora, e eu acho fantástico. Eu acho que
Gente, é maravilhoso você passar aí nessa comunhão, sabe? Ali com as pessoas, com seus parentes, com as pessoas que você gosta. Eu tenho boas lembranças, sim. Não tem como não ter, né? A família inteira reunida, irmãos, mãe, pai, madrasta, tio, tia, tudo junto. Então tem boas lembranças. E eu gostei da percepção do El, queria destacar que gostei falando que nós tem que ser a luz do mundo. E é isso, nós tem que ser a luz, gostei, vou levar isso pra mim. Quando eu colocar minha árvore lá, vou lembrar, agora vai ser por esse motivo. Temos que ser luz, então vai estar lá, vou colocar... não, o que vale é a intenção, igual você falou. Então a intenção da árvore vai ser essa, a partir de agora. Eu nunca parei pra pensar assim. Mas então a partir de agora vai ser essa a intenção. Colocar a intencionalidade em tudo que fizer, né? Se for montar uma árvore de Natal, que seja com a intenção de glorificar Deus e não as coisas do mundo, né? Não esse Natal comercializado, né? Esse Natal onde as pessoas pensam mais no consumismo, mas um Natal em que tem a mente de glorificar Deus e não as coisas do mundo, né? Eu acredito assim, eu acredito muito nessa ideia de que a gente tem que reforçar aquilo que é nosso, quando eu digo nosso, como corpo de Cristo, né? Se o Natal é uma data que se celebra Jesus, fazemos, né? E fazemos com estilo, né? Fazemos com o melhor que a gente tem, com excelência. Se vai colocar um decorativo na casa, pensando, isso aqui representa, né? Essa figura, né, de Deus que emana vida, que emana luz, que emana redenção, salvação. Então, é valorizar os símbolos que nós temos, né? Eu acho que talvez essa questão de ir muito para polêmica é mais uma questão dos protestantes que são evangélicos, né? É mais uma questão dos evangélicos do que o resto da cristandade. Normalmente os evangélicos que vão mais para essa linha de não é nosso, não tem nada a ver. Então, vamos abraçar o que é nosso, os símbolos que são nossos, né? E carregar isso mostrando para o mundo que nós temos uma história que foi registrada, que Deus mudou essa história para que ele fosse o centro de tudo sempre, né? E ele precisa ser. Outrora, havia outros símbolos que o povo de Deus carregava. Hoje nós temos esses, vamos celebrar com esses, né? O que não pode também é cair naquela ideia de supervalorizar os elementos que a gente tem. É cair na ideia da idolatria, né? Idolatrar demais aquilo que você está consumindo, né? Exato. Tipo assim, eu coloco lá o meu pinheiro de Natal com as bolinhas. É Deus que tá na sala da minha casa. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de representação mesmo, simbolismo, né? E aquela estrela que fica em cima, assim? Essa é a mais legal ainda. Lorena? Na minha opinião, eu não vi isso, mas é de acordo com a minha opinião mesmo. Não é de acordo em nada que eu vi, mas pra mim a estrela que fica em cima da árvore representa a estrela de Belém. A estrela que guiou os três, não sabe nem se é três, né? Os magos, 3 é acréscimo. Mas acho que é isso, não é? Igreja. É isso mesmo. É a referência à estrela que guiou tanto os magos, né? E aqui vale acrescentar como uma curiosidade: mago não quer dizer que eles eram feiticeiros, tá? Quer dizer que eles eram pessoas que tinham sabedoria. Eram astrólogos, não eram? Provavelmente eram astrólogos, porque eles identificaram o nascimento do Messias pelas estrelas, né? E naquela época era uma coisa muito forte estudar as estrelas relacionadas às profecias históricas, né? Ou à própria história. Então eles identificaram pelas estrelas o nascimento do Messias. E uma estrela em si indicou o caminho, né? E é justamente essa estrela que a gente representa em cima do pinheiro. É uma outra forma de dizer, olha, Cristo está presente aqui. A troca dos presentes também é legal. A gente troca os presentes, mas também foi o que Jesus viveu no seu nascimento.
Porque quando os magos chegam até ele, eles não chegam de mãos vazias, né? E aí que vem a ideia de 3. Foram Porque são 3 presentes, né? Um vem com mirra, o outro vem com ouro e o outro vem com Incenso. incenso. Isso aí. Sendo bem sincero, eu nem lembrava que em cima da árvore tinha uma estrela. É porque vira tão costumeiro que, assim, é difícil a gente ter a percepção. Percebe? É, Em algumas culturas, né? Isso provavelmente mais pro norte do mundo, né? O Brasil é meio complicado. O Brasil é um país mais tropical, então a gente praticamente nem tem pinheiro aqui. Os pinheiros que a gente tem é tudo óleo de plástico. Complicado, né? esses famosos pinheiro aí, lá em casa é só de plástico. É óleo de plástico ou é aqueles pinheiros mais comunzinhos, né? Mas, por exemplo, lá no norte, eles têm o costume de... No norte que eu falo do mundo, tá? Provavelmente ali Europa, Estados Unidos. Isso também no ocidente, porque no oriente também é outra história, né? Eles têm o ato de escolher o pinheiro. Eles vão até um lugar que ou que vende isso, escolhem o que eles acham mais bonito, ou eles vão até a mata, cortam o seu pinheiro e tem o momento de colocar a estrela, não é qualquer hora. Tem a hora exata para pôr lá. E geralmente é o ciclo da meia-noite, né? Chegou na meia-noite, virou pro Natal, aí alguém que é alguém especial da família vai fazer a colocação da estrela. Normalmente uma criança, né, a menor criança da casa que faz essa questão de colocar a estrela, a própria referência a Jesus Cristo sendo o menino, né? A criança em si. Legal, né? Legal, essa parte eu não sabia. Na verdade, assim, não é cravado que é só assim. Mas assim, relatos que a gente vai vendo de um lado pro outro aí, sempre tem alguma coisinha diferente. Isso a gente vê muito em filme também, né? Sim, a maioria dos filmes norte-americanos aparece isso, né? Quando tá na virada da meia-noite, aí vem uma criança e coloca a estrela em cima da árvore. Uma curiosidade que eu tinha visto era sobre a estrela que... Como se diz, que se remetia ao nascimento de Cristo, quando os magos viram, né? Era uma estrela mesmo? Muitas pessoas dizem que poderia ser uma estrela assim, que poderia ser apenas um cometa passando que brilhou muito forte. O que vocês acham sobre? A Bíblia relata que é a estrela. Mas aí a gente entra naquelas polêmicas de como é que fala? Verbologia, né? Pra mim, assim, meio que irrelevante, assim, a gente sabe que Jesus nasceu e glória a Deus por isso. Mas assim, é interessante que, de fato, ela não é uma estrela comum. Isso é verdade. Não era um elemento cosmológico comum. A estrela não estava lá. Ela apareceu especificamente nessa ocasião. Tanto que foi identificação para os magos. Olha, aquilo ali tá diferente no céu e só pode dizer uma coisa, né? O tempo virou e o Messias nasceu, né? Então, assim, é algo fora da normalidade. Pode ser um cometa? Eu acho difícil ser um cometa, porque cometa não emite luz, né? Sim. Ele tem lá o fecho, o rastro dele, mas ele não tem luz própria, né? É só o rebatimento da luz do sol. E a estrela ficou parada por um bom tempo, num único local ali. Se fosse um cometa, normalmente tem um movimento, né? Poderia ser um anjo? Poderia. Sabe, né? Naquela época eles não tinham uma luneta bem boa pra poder ver, né? Mas aí, gente, o que mais que a gente tem pra falar do Natal? Ou se vocês quiserem deixar aí também uma mensagem pro Natal, né? Pra alguém aí. Eu acho que uma mensagem seria... Uma mensagem não, mas relembrar que o Natal, além de ser uma comemoração que a gente lembra de Jesus, que a gente não deve celebrar só no dia 25 de dezembro, mas em todos os dias. A gente tem que celebrar o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo todos os dias das nossas vidas. Não só no Natal, né? Mas essa celebração é uma oportunidade de fazer com que pessoas
vejam a Cristo e se achegam mais a Ele. Por exemplo, na cantata que geralmente a gente faz, é um momento em que pessoas que frequentam a igreja e pessoas que não frequentam a igreja podem vir ver as crianças cantando, as pessoas celebrando o nascimento de Jesus, e essas pessoas, querendo ou não, podem se comover com o que está sendo relatado e a partir dali se converter a Cristo também. Então é uma grande oportunidade, né? Ter o contato com o evangelho, né? Isso. É uma ótima oportunidade, porque realmente, como a Lorena falou, às vezes a pessoa não é cristã, a pessoa não frequenta, mas porque ela conhece alguém que vai se apresentar, ou uma criança, alguém que ela gosta, ela vai. É uma ótima oportunidade para ela ter esse contato com Jesus, esse contato com o evangelho, né? Bom, acho que vocês vão assistir provavelmente lá no Ministério Jirê, no Instagram. Vai ter a cantata e eu deixo aí o convite, mas não só na Jirê, procura uma igreja que vai ter a cantata para você ver como que é. Eles mostrando ali um pouco do nascimento e estar em comunhão também, né? Para quem não comemora, mas esteja ali presente com a sua família, igual a Su falou que não tinha a ceia, mas se juntava, fazia um churrasco. Esteja presente com a família. É bem importante isso. Tá, então eu vou falar. Eu gostaria de deixar assim, não brigue com o irmãozinho que comemore, não brigue com o irmãozinho que não comemora. Gente, vamos ter comunhão, vamos ter paz no coração, vamos respeitar a opinião de cada um e vamos lembrar que se o irmão tá comemorando, não tá comemorando Papai Noel, não tá comemorando festa pagã, tá comemorando Jesus Cristo. Então assim, vamos viver em paz e harmonia. Eu falo muito porque eu conheço bastante pessoas de outras denominações que não comemoram o Natal e que, se você falar que você comemora o Natal, é quase como chamar a pessoa pra briga. Então, assim, vamos ter paz no coração, vamos viver em paz e harmonia, porque Jesus é isso. Jesus, ele veio para deixar o exemplo pra gente. Não é à toa que nós somos cristãos, né? Que é ser um imitador de Cristo. E com certeza ele não gostaria que ninguém brigasse pelo Natal ou por o que quer que seja, né? Então vamos viver em harmonia, vamos respeitar a decisão de cada um. E se ele festeja ali o Papai Noel, porque criança normalmente na escola é o que tem, né? Eles passam Papai Noel, mas não briga, mostra pra ele que, igual a Su, mais uma vez o exemplo da Su, não é Papai Noel, é Papai do Céu. E vai levando isso pra ele até a pessoa aprender. Não tem o porquê brigar. Bem, assim como a Suelen disse que não é pra brigar, porque o outro irmãozinho acha que é pecado, ou se não é. Bem, se você acha que é pecado Natal, se você ouviu a conversa inteira e ainda acha que é pecado, tá bom, não comemora. A gente não vai tacar pedra em você porque a gente acha que você tá errado. Assim como a gente espera que você também não taque, né? Mas enfim, esse clima natalino, como dizem, é tempo de união, de comunhão, de espalhar o que realmente é o significado do Natal, que seria a morte de Jesus, enfim, o nascimento de Jesus, no caso. E não de ficar brigando com o irmão porque ele não acredita. Se ele não acredita, ótimo, ele que não comemore. É isso aí, Yasmin. Na verdade é isso aí, pessoal, né? Acho que tudo que a gente falou aqui é muito válido para essa data tão importante. E eu retomo aqui uma fala da Lorena, que a gente celebre o nascimento de Cristo não somente agora em dezembro, mas que a gente celebre todo ano, que todo ano, em todo ano, todos os dias do ano você diga, olha, Jesus nasceu, né? Nasceu e morreu por mim, e hoje eu tenho essa esperança de que um dia eu vou me encontrar com ele, ele vai buscar a sua igreja, eu vou estar lá no meio, né? E quem sabe nós celebraremos o Natal lá, né? Do ladinho dele, não com essas luzes terrenas que, por mais bonitas que são, né?
não chegam nem perto, talvez, do que é aquela glória. Na verdade, lá a Bíblia fala que o céu é tão lindo e a luz que existe lá não é uma luz artificial, mas o próprio Deus ilumina toda a terra, né? Toda a mansão celestial, todo o céu. Então imagina, quanto isso deve ser maravilhoso. Então, cada oportunidade que você tem, celebre a Cristo. Celebre com a excelência da sua vida, sabe? O seu melhor, a sua melhor fala, o seu melhor pensamento, suas melhores atitudes. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para você mesmo, né? Para as pessoas que estão ao seu redor, faça como se estivesse fazendo assim tudo que você queria fazer para você. É assim que Jesus Cristo nos ensinou: amai o próximo, amai a todos, né? Sem distinção, sem condições. Eu acho que o Natal também nos faz pensar muito nisso, né? É uma data que celebra o amor, celebra a vida. Então pratiquem isso, não apenas em dezembro, mas em todo o ano. Gente, eu queria só agradecer tudo que vocês trouxeram aqui pra gente. Foi uns minutinhos, né? Muito legais aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir algumas coisas aqui que nem sabia. Então, se a gente falou alguma coisa errada, perdoa, né? Mas provavelmente vai ser o start aí pra você procurar mais. E procurando mais, você vai descobrir que o nosso Deus é maravilhoso. É isso, gente. É isso. Ei, Obrigadão. Deus abençoe a cada um. Um Feliz Natal para todos vocês que nos assistem. E ó, não se esqueça, tá? Deixa o like, compartilha, recomenda, comenta. Se quiser curtir, curte. Se não quiser, quer dar dislike também, dá dislike. Toda a interação pra gente serve. A gente se aprimora, a gente cresce e a gente chega mais longe, tá? Ó, é interessante. Eu tava olhando as estatísticas do nosso canal. 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então, se inscreve, porque aí você recebe os novos vídeos e também ajuda o YouTube a recomendar o nosso conteúdo, porque parece que é importante, né? Então, ele vai recomendando, então a gente vai crescendo e Deus vai abençoando essa obra. a verdade torna relevante, né? Aquele conteúdo é relevante. Aí ele distribui melhor o vídeo. Isso aí, gente. Tamo junto. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Felicidade. Se vocês comemoram Natal ou não, pra nós ver. Falou.